Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 67, o último podcast 2013. Eu sou Rafael Arinelli e 2014 promete. Aqui é o Henrique Risato e yes, we podemos. Eu sou o Daniel Cury e eu adoro uma coisa chamada bullying, mas só quando ela vem com um cafélinho. Nossa senhora, final, último podcast do ano, não podia passar sem uma piadinha a la Dani, né? A gente tinha que lembrar sempre essas piadas assim inteligentes, bem construídas. Essa foi você que inventou ou você leu em algum lugar? O Ari Toledo passou para ele. É mais ou menos, eu peguei com pessoas inteligentes e adaptei para a minha realidade. Muito bem, no último podcast de 2013 vamos falar sobre bullying. Vamos falar sobre as pessoas que têm suas cabeças enfiadas na privada. A gente vai falar justamente sobre como os filmes retratam isso, muito baseado também, né, no que a gente viu aí de Carrie a Estranha, né? E aí a gente vai falar um pouco aí justamente sobre essas pessoas que sofrem tanto e depois resolvem montar um podcast de cinema e tal, né? Pra se retratar com a sociedade. Quer falar alguma coisa sobre isso, Henrique? Chupa quem não tem podcast. Vamos começar então o podcast Cinemação número 67 com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, a gente tem que colocar aí as pessoas a par de todas as nossas redes sociais para que elas entrem em contato com a gente no nosso período de férias, né? Porque elas vão chegar, vão entrar lá no Cinemação, vão escutar os podcasts, vão falar, pô, agora só em 2014, mas eu queria deixar uma sugestão de tema, eu queria dar a minha opinião sobre um podcast que eu ouvi, eu gostaria de escrever um recado sobre algum post que eu li. E aí, Dani, como que essas pessoas fazem para entrar em contato com o Cinemação? É muito simples, tem várias formas, inclusive todo mundo pode aproveitar que tá com um pouco de folga agora no final do ano, né? Sempre tem um tempinho a mais, e ouvir os podcasts antigos, ver lá, comentar, falar o que achou, não precisa ficar só nos mais recentes, né? E aí você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com, você pode entrar no facebook.com/cinemação, você pode achar no Twitter o @cinemação ou twitter.com/cinemação, e no Instagram também, no @cinemação, você acha a gente, tem as fotos, tem mensagem no Twitter, você pode seguir a gente no Twitter, pode mandar reply, pode mandar DM, pode mandar o que você quiser, comente, fala o que você acha, enfim, mande os seus pensamentos, divida os seus pensamentos conosco. É isso mesmo, não deixe de acessar o cinemação.com. Lá tem todas as redes sociais que você pode, da sua preferência, né? Qual é a melhor pra você se comunicar com a gente e tal. E é isso, né? E, pô, não deixa de se comunicar com a gente, porque em 2014 vem muita coisa boa, muita coisa nova aí pra gente conversar com vocês, pra publicar, tem muita notícia boa. Henrique, comentários aí da semana, queria que você começasse dessa vez. Vou ler o comentário que o João Henrique mandou via YouTube a respeito do podcast número 64, que a gente falou dos Jogos Vorazes em Chamas. Explicando um pouco mais do Massacre Quaternário, como eu já li o livro, o primeiro massacre foi uma votação feita pelos próprios moradores do distrito, que escolheram quem ia para os Jogos Vorazes, diferente do habitual, que era o sorteio. No segundo massacre, de número 50, foi o sorteio com o dobro de tributos. Foram 48 adolescentes na arena. E foi nesse torneio que o Haymitch ganhou os jogos. Soltando um spoiler, ele usou um campo de força, aquele que protege a arena ou marca um limite nela, para ganhar os jogos no final, derrotando a última rival. Com essa façanha, ele se ferra de vez,
matam a namorada dele e seus familiares. Realmente deveriam ter contado melhor a história do Hamlet no filme. Legal, a gente tinha lido até um comentário anterior. Por exemplo, eu particularmente não li os livros. E cada vez mais estou querendo arranjar um tempinho para ler os 3 livros, porque parece que tem muito mais coisas nos livros do que nos filmes, o que geralmente acontece, né? E é legal toda essa explicação que ele deu, porque mostra justamente o Hamlet, né? A gente sempre falava, pô, por que será que ele bebe e tal, né? O que será que aconteceu com ele para destruir ele dessa forma? E até essa explicação falando da namorada, dele ter matado a namorada e tal, é uma coisa que explica muito essa dor dele, né? Angustiada, assim, né? E é legal que ele escreveu também, porque mostra que a gente não leu os livros. E ele leu. Parabéns, João Henrique. Você é um vencedor na vida. É isso mesmo. O cara leu tudo e consegue explicar pra gente. A gente só viu o filme e fica aqui especulando, né? O que o cara é, o que o cara fez, não sei o quê. E aí por aí vai. Eu tenho um comentário aqui de uma menina que se chama Lua, ou foi a própria Lua que nos mandou o comentário. Olha só, hein? Até pra cantar musiquinha, né? Lua, vai. Nossa senhora, hein? E aí a gente tem um comentário que ela deixou aqui no post que a gente fez. Assista o documentário mais esperado do ano, Eu Maior. E aí a gente colocou o link do documentário, dá pra você assistir o documentário inteiro online, né, no YouTube. E aí a Lua escreveu pra gente falando o seguinte: gostaria de saber a sua opinião. Vim aqui supondo que talvez já estivesse aprontado uma crítica sobre o documentário. Eu ajudei na pós-produção e assisti ontem aqui no Rio de Janeiro. Me emocionei no filme todo, mas faltou alguma coisa, como a cereja do sorvete. Não sei bem explicar, de certa forma pode ser este um dos objetivos do filme, mas pareceu óbvio. E percebi também que eu assisti trechos disponíveis das entrevistas no YouTube que não estavam no documentário, os quais alguns eram mais interessantes do que os que foram escolhidos para o documentário. Tenho uma amiga que também assistiu e compartilha das mesmas sensações sobre o filme. Eu sei, a vida é simples, a gente é que torna ela complexa, mas... Bom, primeiro eu queria perguntar para os colegas aqui se vocês assistiram ao documentário brasileiro Eu Maior. Eu ainda não tive tempo porque eu sou um pós-graduando ocupado nessa vida. Ai, desculpa. Desculpa aqui se você é um pós-graduando. E você, Henrique? Eu não assisti ainda porque também não é tão curtinho, tem 1h30, né? Mas eu achei interessante porque eu tenho uma conhecida chamada Lua que mora no Rio de Janeiro. E quem sabe não é a mesma pessoa, né? Quem sabe não é? Você conhece o Henrique? Você já viu o Henrique nessa vida, Lua? Ou você viu o Henrique todas as noites? Não viu porque o céu é nublado à noite, não viu não. Eu vou escrever essa crítica pro filme. Eu assisti ele, gostei muito. E assim, eu acho que uma coisa que responde muito bem essa sensação que você teve de... eu assisti algumas partes online que não tem no filme e tal. A própria cineasta que dá o depoimento dela dentro do filme, ela fala um pouco sobre isso. Ela fala justamente sobre essa relação do cineasta ser um pouco o seu Deus no filme, né? É o cara que ele vai tirar ou colocar cenas que ele acha, ele que determina como que a história vai ser contada, qual que é a visão. Então é uma relação muito assim de Deus mesmo perante aquela sua obra, né? E isso já é um dos motivos. Outra coisa que eu acho legal também, eles terem disponibilizado alguns trechos novos ou diferentes do que aparece no documentário no seu site online, porque justamente você pode assistir mais depoimento daquelas pessoas, você pode entender um pouquinho mais a visão de cada um deles e tal. Então assim, tem muita coisa legal que fica disponível na internet que você ainda pode se alimentar mais daquilo. E eu acho que o objetivo do documentário é justamente esse, é ele não te proporcionar uma resposta, porque ele é um filme que fala muito sobre autoconhecimento e a busca pela felicidade. Então seria muito irresponsável até da parte do filme ele chegar e falar, para você ser feliz você tem que fazer
X, Y e Z. Tem uma formulinha completa, né, da felicidade. Então, o que o documentário se propõe é justamente levar as pessoas à reflexão. Vamos conversar com personalidades famosas, pensadores, filósofos, psicólogos. Vamos conversar com essas pessoas para ver o que eles têm a dizer em relação ao filme. E aí a gente vai deixar isso em aberto. E aí você vai ver o que é a verdade para você e você vai atrás disso. Então acho que o filme tem um pouco disso, mas entendo essa sua sensação de vazio, assim como também entendo como esse documentário ele consegue ser montado de uma forma muito bem, assim, muito bem explorada pelos seus diretores. Eu tenho aqui o comentário da Amanda Aparecida Santos, que comentou no último podcast, o podcast 66, Fãs Exigentes ou Chatos, que a gente gravou com os caras do Geekvox, né? E ela escreveu o seguinte: tudo bem, galera do Cinemação? Fiquei super animada quando descobri no Facebook que o pessoal do Geekvox ia estar com vocês nesse cast. Conheci eles no começo por causa do GV de Jogos Vorazes e eles são muito engraçados. O cast todo foi divertido. E aí, a partir daí, a Amanda começa a falar de vários temas que a gente falou ao longo do último podcast. Então ela comenta assim: em relação a ser fã, até Jogos Vorazes, em que eu não defendia nada com afinco, sempre fui cinéfila, então eu vejo filmes mesmo sem ter informações. E isso evita a decepção, mas aumenta o risco de assistir filmes ruins. Em relação à contratação do Ben Affleck, eu não vejo ameaça à qualidade do filme, mas vocês compararam a ideia da Gal Gadot ser a Mulher Maravilha, porque eu sempre imaginei uma mulher pelo menos badass e não a consigo ver nesse personagem. Tenho mais preocupação com isso do que com o Ben Affleck como Batman, porque é só colocar a máscara e se a atuação for convincente, você aceita. Concordo também com você, Amanda. E aí a Amanda continua: reclamando, a DC está fazendo a maior salada de universos nessa semana. O Flash Barry Allen apareceu na série da CW Arrow. E tipo, como assim um Flash que sempre chega atrasado? Arrow, a série é muito boa e eu nunca prestei muita atenção no Arqueiro Verde, mas a história dele é muito interessante. E em relação a Crepúsculo, eu não li os livros, mas uma amiga leu e me contou a história do primeiro filme do jeito que ela contou, até parece interessante. Claro que ela omitiu o fato de eles estuprarem o conceito de vampiros e me passou o filme pra eu ver. E aí aqui a Amanda vem com a melhor parte do comentário dela. Ela fala assim: eu vi os filmes, claro, tudo pirata, afinal, depois da decepção do primeiro, eu jamais daria algum dinheiro pra franquia continuar. Mas o que me irrita é a falta de conteúdo e enredo. Dava pra juntar todos os filmes em um só, porque a história vem de lugar algum e vai pra lugar nenhum. Era preferível um filme de 3 horas do que 4 ou 5 filmes ruins. Pelo menos era um estupro só, ao invés de anos de filmes ruins. #HatersGonnaHate. Eu achei bem legal. Eu falei, quer dizer, ela comparou Crepúsculo a um estupro. Muito bem colocada a comparação. E outra, realmente ficou muito legal o podcast com o pessoal do Geekvox, né? Eles são muito divertidos mesmo. Com certeza a gente vai fazer mais parceria, tem muito mais coisa pra gente falar com eles, tem coisa pra gente discutir e tal. E aí a gente tem bastante coisa ainda pra dividir com eles. Então foi muito divertido, a gente gostou muito da participação deles. E, por coincidência, né, na semana que saiu o nosso podcast, o deles deu algum problema técnico lá e não saiu. Será que é uma conspiração? Será que o Cinemação fez alguma coisa, alguma macumba para não sair o podcast dele e todos os ouvintes virem pra gente? Isso se chama bullying contra os coleguinhas do podcast. E só para explicar para ela também sobre o negócio do Arrow, é o seguinte, a ideia é que o Barry Allen, ele ainda não é o Flash, então ele não foi correndo, por isso que ele foi de trem. E o personagem, assim, quando ele nasceu, a mãe dele tinha ficado grávida de gêmeos, e ele foi o segundo a nascer. E o primeiro filho lá que saiu, ele morreu. Então ele tinha isso no subconsciente de sempre chegar atrasado. E mesmo quando ele virou o Flash, ele sempre chegava nos compromissos atrasado, porque ele estava salvando a cidade lá, Central City. Então foi por isso que no episódio do Arrow brincou que ele sempre chegava atrasado. E o Barry Allen, ele só vai se transformar no Flash, ele só vai sofrer o acidente que deu os poderes para ele no episódio piloto do seriado Flash, que vai começar só em outubro do ano que vem. Dani, você já se sentiu estuprado por algum filme? Acho que não, cara. Acho que não. Mas eu também não tenho outra experiência pra comparar.
McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Well, actually, I figured since it wasn't due till Monday. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think, McFly, think. Meus colegas do Cinemação aqui pegaram seus carros, foram até o shopping, pagaram o estacionamento, estacionaram o carro, desceram, andaram até o cinema, chegaram lá, pararam na frente do caixa, compraram o ticket, escolheram um lugar, entraram dentro do cinema, compraram uma pipoquinha, um guaranazinho, sentaram e assistiram Carrie a Estranha. Por quê? Porque foi com o meu carro, o Daniel não pagou a gasolina e nem pagou o estacionamento porque eu tinha sem parar. Mas compensei no troco do ingresso, né? Mas tudo bem. Eu fui porque me obrigaram. Falaram assim, vamos assistir. Eu falei, não, vamos assistir Blue Jasmine. Não, Blue Jasmine não. Eu falei, tá bom, então beleza. Fazer o quê? Quem que te obrigou? Pelo amor de Deus. O Henrique. Porque queria assistir Carrie. Eu falei assim, olha, tá passando tal filme, né, lá no outro cinema. Acho que de repente é mais legal. Não, porque esse daí eu vou ver depois, blá blá blá. Aí eu, beleza, né? Foi ver Carrie, mas no fim das contas, valeu. Não é um filme tão bom, mas legal. Viu só? É bullying com a Carrie. Assistiu uma possibilidade de assistir um filme do Woody Allen, que tem muita gente falando bem do filme, falando sobre a atuação lá da atriz e tal. Vocês resolveram ir assistir Carrie a Estranha. E eu queria entender, Henrique, por que é que você tentou convencer o Daniel a ir assistir esse filme? Primeiramente porque o filme do Woody Allen, que deve ser muito bom, chamado Blue Jasmine, eu, como uma pessoa heterossexual, livre de quaisquer preconceitos, irei com minha namorada. E o Daniel, como uma pessoa heterossexual livre de preconceitos, irá como a nossa vela, mas numa outra oportunidade. E o Carrie a Estranha, eu sabia que, tipo, a namorada não ia querer ir, provavelmente. Então eu ia ou sozinho ou com o best friend. Então a gente chamou o Daniel. Mas na verdade o Blue Jasmine eu vou baixar agora, porque não vou ter outra opção. Mas tudo bem, beleza. Você podia ter me largado pra ver o Blue Jasmine e ido ver, assim, tipo, normal, assim, super normal isso. Mas isso é bullying, é abandonar, é falar assim, vai sozinho no cinema. Aí, logo depois que vocês assistiram, né, passou um tempinho, o Dani fez a crítica de Carrie, colocou lá no Cinemação e tal. E eu achei muito engraçado que logo que saiu a crítica, a gente já teve um comentário lá da Lilian Magalhães, que escreveu assim, pior filme que eu já vi. Então, primeiro de tudo, né, as pessoas devem estar pensando, pô, eu tô ouvindo escutar um podcast do Cinemação, que se chama Com a Cabeça na Privada, e eu queria entender o que tem a ver a cabeça na privada, Carrie, bullying. Então eu quero que vocês façam, amarrem os assuntos. Vamos tentar posicionar as pessoas dentro do podcast. Bom, a cabeça na privada com a descarga é um tipo de bullying mais famoso, talvez, que a gente vê nos filmes, nas séries, etc, né? Eu acho que no Brasil talvez não seja tão comum, ou eu, pelo menos, na minha época de escola, não lembro de nem visto ninguém, nem tido a cabeça na privada. No Brasil, o bullying é assim, vem um cara do seu lado, pega o celular e liga funk, assim, sem fone de ouvido. Também. E aí, eu lembrei bastante de coisa relacionada a bullying, porque a Carrie sofre bullying, e o filme Carrie é, de uma certa forma, por um ponto de vista, ele é uma espécie de a vingança de quem sofreu bullying, né? Ela se vinga, finalmente. Quem não sabe disso é spoiler, mas se você não sabe disso, você tem que saber, então você tá sabendo. Mas de qualquer forma, assim, aí a gente pegou isso porque acho que é um tema legal, um tema que é bastante tratado no cinema. Tem vários filmes que falam disso, mesmo que superficialmente, às vezes alguns só mostram e tal, outros debatem profundamente e tudo mais. Eu acho que o Carrie, de uma certa forma, debate bastante isso, até o antigo, inclusive, na época em que o termo bullying não era tão usado e não se discutia tanto esse assunto. Mas enfim, a gente misturou tudo, a salada, Carrie, bullying e a cabeça na privada aqui, né? Não, e assim, aí o filme tem já essa pegada que é tipo uma, sei lá, uma coisa com uma revolta, né, da pessoa que sofre o bullying e tal. E vocês acham que esse filme ele veio de encontro justamente com essa divulgação até do bullying, né? Porque, sei lá, um tempo atrás, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, era uma coisa que se falava muito, né? Principalmente quando teve aquele incidente do moleque que entrou na escola e atirou nos meninos aqui no Brasil, né? E aí falaram
muito sobre bullying e isso foi se arrastando durante muito tempo e sempre falando sobre essa coisa das crianças, como elas são maltratadas pelos outros amigos e tal. Aí vocês acham que resolveram, porque pra quem não sabe, Carrie é uma refilmagem, né? Vocês acham que eles resolveram trazer esse filme de novo como uma espécie de vamos mostrar como que esse filme ele pode retratar todo esse sofrimento do nerd, vamos colocar assim? Eu não imagino que esse filme em específico teve esse condão, cara, de fazer uma reflexão. Ultimamente tem tido muito remake de filmes antigos, então, de filmes de terror, de filmes de suspense, então eu acho que ele entrou mais nessa onda de remakes. Mas, como você falou, o filme é um remake. O primeiro filme, Carrie a Estranha, ele saiu em 1977, ele foi dirigido pelo Brian De Palma, e tem uma característica muito legal, é que é a primeira adaptação de um livro de Stephen King para o cinema. E o filme Carrie White, né, quem interpretava era a Sissy Spacek. Agora, nessa refilmagem, quem interpreta a personagem principal é a Chloe Grace Moretz, que tá em alta. Ela fez o filme o Kick-Ass e ela também fez um outro filme em que, de certa forma, tem a ver com bullying, que é o Deixa Ela Entrar, que é o remake do Deixe-me Entrar, que é um filme de vampiros em que ela interpreta uma vampira que ajuda um rapaz, um menininho lá que sofria bullying da escola. Então eu acho que foi até para promover a atriz, mas em comparação entre um filme e outro, o anterior, o filme novo é bom, mas o anterior ele tem uma carga de tensão maior, né? Então, o que eu me lembro do filme mais antigo é que ele dava mais medo. Nesse daí eu achei interessante, tem essa pegada do bullying maior, eu acho, porque eles levam um pouco mais pro drama. Acho que já sabendo que terror hoje em dia ninguém mais consegue dar medo nos outros direito, né? Então ele tem esse peso no drama mesmo, né? Ele é um pouco mais superficial que o anterior, eu vi algumas análises bem interessantes, além da própria Chloe Grace Moretz ser mais resistente, mais forte do que a Sissy Spacek, que era uma menininha frágil, já tira um pouco do peso dessa questão do bullying e do quanto ela sofria na escola. Tem também o fato do rito de passagem, né, que o filme todo é sobre isso, né, tanto o antigo quanto o novo, sobre a transformação de uma menina em uma mulher, porque ela menstrua. O primeiro que a gente vê lá de bullying, ela menstrua e não sabe que tá menstruando, etc. E o antigo tinha toda essa questão mais, assim, eles levavam isso mais a fundo, nesse não leva tanto, né? E teve até uma análise que eu achei muito interessante, o Marcelo Hessel fez no Omelete, que ele comentou, a vilã desse filme, do filme novo, ela só se vinga, só faz as maldades que faz, levada pelo homem, pelo namoradinho dela lá, que meio que não força, mas incentiva. E no primeiro filme é o contrário, ela é a vilã que consegue a ajuda do namorado fazendo sexo com ele, tipo, ela se usa do sexo pra ganhar isso, então ele tem um poder maior ainda de falar sobre as questões da mulher. Mas enfim, tô divagando bastante aqui. A questão é, o primeiro filme é um pouco mais profundo e retrata tudo de uma forma mais embasada. Esse filme é um pouco mais superficial, tem essa coisa do filme teen, mas tem um peso um pouco maior nessa questão do bullying, né? E eu acho que isso que é interessante mesmo. E engraçado que a gente fala desse novo filme, fala do filme antigo, mas teve uma versão em 2002, né? Que é um filme bem desconhecido, que inclusive se chama Carrie a Estranha mesmo, que é um terror. E no caso ali também, ó, a personagem é a Carrie White, e ela é também uma adolescente e tal, só que esse filme não teve, assim, tipo, divulgação zero, foi super fracasso, assim. Inclusive, poucas pessoas conhecidas trabalham no filme, então não foi muito difundido, né? Pelo que eu entendi, ele é um filme pra TV, uma dessas adaptações feitas pra televisão, e eu acho que livro, best-sellers, sempre corre esse risco de ter várias adaptações, né? Mas enfim, eu acho que o simples fato de ser um filme pra TV, sem preconceito, hoje tá tendo filme pra TV muito bom, mas até pouco tempo atrás é significado de uma coisa mais simples, mais simplória mesmo. Então não vem ao caso, acho. Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? You got my homework finished, McFly? A gente tem esse filme que fala então sobre toda essa parte de bullying, fala sobre essa retratação, né? Ela tentando se vingar aí das pessoas que praticam o bullying com ela. Mas eu queria que a gente explicasse para quem ainda não entende.
vai que a pessoa ainda não entende, né? O que é o bullying? Qual que é o conceito de bullying? As pessoas falam bullying, mas o que é? O que é, Henrique? Você já sofreu de bullying, por exemplo? Olha, eu já sofri de gastrite, eu sofro de miopia e astigmatismo, mas sofrer de bullying nunca sofri, Rafa. Então explique para as pessoas o que é. O bullying é uma coisa que se sofre com ele? Bullying é uma coisa no corpo, na alma? Rafael demorou assim pra completar. Ele falou: bullying é uma coisa que sofre no corpo. Ele ia falar outra palavra com você. Então, o sofrer bullying. O bullying é aquela perseguição, é aquela zoação exagerada. Quem é uma vítima de bullying? É aquela pessoa que todo mundo tira sarro, todo mundo persegue, é rejeitada, é motivo de chacota. Todo mundo, eu acho que já passou por isso, de diferentes níveis. Desde o nerd da classe até o jogador do time lá de futebol da classe, que o time perde um jogo. Até o cara que é popular, ele pode sofrer um bullying. A escola pode se voltar contra ele. O bullying, ele não se caracterizaria como uma coisa muito mais, violenta, no sentido não só físico, mas também no sentido mental, psicológico? Eu acho que é bem isso mesmo. O bullying, ele é qualquer tipo de violência física ou psicológica, ponto. Realizada na escola, geralmente com jovens e tal, e que tem algum tipo de efeito no comportamento, ou deixa a pessoa com depressão, ou deixa a pessoa triste, ou faz a pessoa ser muito tímida. Tem muita gente que é muito tímida porque é zoada na escola, etc. Eu acho que o Henrique falou de bullying contra pessoas mais populares, ou que eu acho que só se tornaria se afetasse de alguma forma, né? Então é um pouco difícil definir, né, o que é bullying. Assim, olhar para uma situação e na hora falar se é ou não. É uma coisa que está mais no dia a dia. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que faz pouco tempo que as pessoas começaram a perceber que faz mal pra quem sofre, né? E realmente, não é simplesmente, é uma zoeirinha na escola, só porque o menino é cabeçudo. O que tem? Tem um efeito muito forte na autoestima dessa pessoa. E essa pessoa pode sofrer muito. Tem algumas pessoas que a gente, às vezes, conhece os casos de quem consegue se recuperar ou consegue, ser uma pessoa de sucesso na vida porque sofreu bullying e resolveu mostrar para a sociedade alguma coisa muito incrível. Mas a maioria não, a maioria sofre, continua tímido e continua tendo algum tipo de efeito em decorrência desse bullying. Esse que é a questão. Falando do efeito que o bullying pode ter na pessoa, tem um exemplo de filme que foi baseado em uma tragédia real, que é o filme Elefante, que foi dirigido pelo Gus Van Sant. Ele conta a história de 2 alunos que sofriam bullying e um certo dia eles recebem uma arma semiautomática, uma metralhadora semiautomática, e eles decidem se vingar. Então, como eu falei, é baseado num crime que realmente aconteceu e chocou o mundo, e esses 2 alunos entraram na escola e mataram um monte de gente. Tem até um documentário do Michael Moore chamado Tiros em Columbine, que também retrata esse caso, e se a gente for pesquisar, como até o Rafael falou, tem até um caso no Brasil de um rapaz lá já formado, voltou para a escola para se vingar. Então, sim, os efeitos do bullying, eles podem perdurar a vida inteira até chegar a atitudes extremas de quem sofria. Vocês sofreram bullying na escola? Vocês são pessoas que podem falar para as outras pessoas como se recuperar do bullying, por exemplo? Olá, meu nome é Rafael, eu não sofro bullying há 20 anos, por exemplo. Vocês conseguem falar? Ou vocês sofreram bullying? Quero saber de vocês, pessoas humanas. Cara, eu sofri. Eu acho que a maioria das pessoas sofre algum tipo de bullying. Eu sofri bastante, mas eu vi pessoas sofrerem bullying muito pior do que eu, assim. Muito pior. E eu acho que é muito louco, porque cada um responde de alguma forma, né? No meu caso, eu era quieto, eu era tímido, tal, eu tinha minha turminha e tal, e tentava recuperar, me passar por cima disso. Mas eu acho que quanto mais jovem, mais novinho você é, mais difícil é. Porque mais você quer se sentir parte do mundo, mais você quer que as pessoas te aceitem e tal. E eu acho que esse se recuperar do bullying, existe porque você não necessariamente... Aliás, poucas pessoas, eu imagino, se tornam, depressivas porque sofreram bullying na escola. Mas é meio relativo, porque querendo ou não, a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa, o nosso jeito de ser é moldado na infância. E se você sofrer bullying ou não, faz com que você molde formas diferentes de chegar na fase adulta e tal, né? Então, da minha parte, eu acho que eu me vejo
bem, tipo, se for essa palavra recuperado, ou não sinto que fez muito efeito, por um motivo principalmente. Eu já vi muita gente comentando assim, é porque o pessoal que zoava comigo na escola, hoje tá desempregado, tudo gordo, e eu tô aqui, ó, trabalhando, tô legal, tô bonito, não sei o quê. Da minha parte, é justamente o contrário, tipo, o contrário não, mas... O Daniel tá gordo, desempregado, e os caras que zoavam ele tão bem. Não. O contrário no que eu penso, porque eu tava vendo até outro dia pessoas que me zoavam muito na escola e tipo, beleza, casaram, estão com filho e tal, e eu achei muito legal. Eu falei, pô, legal, e a última vez que eu conversei são pessoas muito legais, tipo, hoje eu seria muito amigo dessas pessoas, entendeu? Então eu penso exatamente o contrário, tipo, eu fico feliz porque elas estão bem e não me interessa se estão ganhando mais ou menos que eu, se estão gorda ou magra, mas, tipo, estão felizes e eu acho isso legal justamente porque eu não sinto não sinto rancor, entendeu? Isso que eu acho que, da minha parte, eu acho que é uma resposta legal. Agora, qual que era o pior bullying que você sofria? Era tipo o pessoal catar seu livro do Harry Potter lá e ficar jogando um pro outro, você no meio falando, me dá meu livro, me dá meu livro. Verdade, fizeram isso com um caderno meu. Mas com o do Harry Potter, não. Eu acho que era um caderno que tinha alguma coisa de Harry Potter. Mas aí eu berrei com a menina lá e até a professora ficou com medo, sério. Você ainda sofreu bullying por uma menina ainda, porra, Daniel. Deixa o Daniel em paz. O Rafa sendo machista agora, querendo dizer que só homens podem praticar bullying, mas beleza. Uma das forças da pessoa que pratica o bullying tem duas. Ou ela trabalha coletivamente e aí te deixa mais fraco, porque eles podem te ameaçar, eles, né, têm um poder ali, ou psicológico ou físico, inclusive, em cima de você. Ou a pessoa é uma só que te enche o saco, mas essa pessoa, tipo, te enche o saco porque ela tem alguma coisa que te ameace, que daí pode ser te enfiar a mão na cara, né? E aí, por exemplo, essa menina aí, o que ela fazia com você? Ela escondia seu livro só? Ela ficava te chamando de gordo na frente de todo mundo? O que ela fazia? Não, foi uma vez só, ela pegou o livro e saiu, entendeu? E aí eu fui atrás. Mas o pior é porque quando eu era mais moleque, eu fazia lição de casa, porque eu era CDF, tinha gente que roubava o meu caderno pra copiar a lição de casa, e aí eu não conseguia entregar a lição de casa porque tinham roubado o meu caderno, entendeu? Aí você ainda ficava como o aluno burro e bulinado, né? Da sala. Mais ou menos, não foi tanto assim, mas o pior de tudo é ficar adulto, gravar um podcast, contar tudo isso e ainda sofrer bullying do colega de podcast. Deixa ele, Daniel, vou proteger você aqui. Mas, Rafa, eu acho que você tem que contar agora quando que você sofreu bullying ou quando você praticou bullying antes. O Rafael era bulinado mesmo. Eu estudei com ele 2 anos, deixa ele contar. Não, eu era bulinado, mas muito porque eu tentava ser o salvador dos bulinados mora, assim, aqueles caras que eram, tipo, muito humilhados, sabe? E aí, eu não cheguei a sofrer muito bullying, porque eu sempre fui do tipo, eu chegava, conversava com todo mundo, tentava fazer amizade com todo mundo e tal. Nunca fui, assim, de me fechar num grupinho, nem nada disso. E aí, inclusive, quando eu estudei com o Henrique, a gente tinha um grupo que o Henrique estava inserido dentro dele, que era altamente bulinado. E eu tinha vindo de uma escola que as pessoas eram muito unidas. E eu achei aquilo um absurdo, o nível de bullying. Então eu me uni aos fracos e oprimidos, e aí eu comecei a comprar briga com os marmanjos que realmente bulinavam, né? E aí eu comecei a ser bulinado também, tipo, papelzinho na cabeça, ameaça de levar porrada quando sair e tal, mas era muito porque eu desafiava eles, né? Eu chegava pra eles e falava, vou contar tudo, daí eu ia até a diretora lá e falava, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não sei o que, achava injusto, entendeu? Eu acho que se me dessem mais alguns anos na escola, eu seria tipo Kick-Ass, assim. Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? You got my homework finished, McFly? Mas
Mas é o que o Rafael falou, esse negócio do sofrer bullying também, o que eu tenho de experiência, assim, quanto mais você liga, ou você ficava assim, você se sentia inferior, ou você ficava tímido, mais isso acontecia. Porque depois, no terceiro colegial, todo mundo fica surtado por causa de vestibular. Aí, a galera não zoa tanto e você acaba ficando, pô, tá todo mundo no mesmo barco. Então, às vezes, um tira um sarro, e às vezes você tira um sarro de si mesmo, como a gente faz aqui, tipo, Nicolas Cage, Ben Kingsley. Tipo, acho que quem mais me zoa aqui no podcast sou eu mesmo. Então, a hora que você percebe isso, que, tipo, quem faz o bullying, a pessoa que sofre, que nem no filme Carrie, ela começa a chorar e tal, berrar, ela sofre mais ainda. Se ela tentasse ter um autocontrole, e isso a gente só descobre depois, o bullying não teria sido tão forte. E às vezes você acaba assim, eu mesmo na faculdade, depois de sofrer pra caramba na escola, eu fazia bullying na faculdade. Tinha um cara que era super nerd assim, ele ia bem. Aí quando tinha uma prova que eu tirava uma nota maior, eu ficava, e eu sabia que eu tirei a nota maior que ele, ficava, e aí, quanto que você tirou? 9? E eu tinha tirado 10. Eu ficava, só 9? Numa prova tão fácil, o cara desesperado, que o cara queria fazer concurso público no futuro. E eu, louco, não, vai lá pedir pro professor rever sua nota. E a galera ao redor dando risada. Então, um dia você faz o bullying, outro dia você sofre. Só que é uma babaquice. Mas assim, eu acho que faz parte do crescimento. Eu acho que faz parte. É exatamente isso. É assim, você tem que aceitar e tentar assim. Seja você mesmo, não mude pelos outros. Cara, você falou da Carrie, que quanto mais ela chorava, mais zoavam com ela. Isso mostra quanto o ser humano é filho da puta, né? E tipo, a menina tá chorando, desesperada, e as pessoas continuam zoando. Eu acho que isso, de certa forma, o bullying é um reflexo de uma sociedade de filhos da puta, que a sociedade que a gente vive é uma sociedade cheia de filho da puta, e quando você tenta corrigir isso na escola, você na verdade tá tentando corrigir um problema da sociedade. Num mundo ideal onde não tem bullying, não tem filhos da puta, que é mais ou menos esse o nível de comparação. E eu acho que essa questão de, tipo, tentar não ligar é o mais complicado. Quem mais sofre bullying é quem mais se importa com esse tipo de zoação, porque mais é deixado de lado. Então é muito difícil para essa pessoa falar assim, eu não vou ligar. Ela pode até fingir que não liga, mas ela vai se importar com isso. Então isso que é complicado. Geralmente, e aí eu tô falando daquela pessoa porque tem gente que é zoada de um jeito absurdo nas escolas, né? E o filho da puta que zoa, que comete o bullying, tipo, absurdo mesmo, de sei lá, de explodir bomba no carro da pessoa, de jogar sangue no palco de quando, né, do baile de formatura. Esse tipo de coisa absurda é feito contra quem mais sofre, assim, e se você analisar a fundo, a pessoa mais tem, tipo, depressão mesmo, assim. Geralmente essas pessoas têm problemas sérios e quem zoa não entende, não faz a mínima ideia do mal que tá fazendo, né? E eu acho que é mais do que isso até, né, Daniel? Porque o Henrique falou, faz parte e tal, mas faz parte até um certo ponto. Depois desse certo ponto, se torna um negócio até abusivo, né? Porque tem gente que apanha, tem gente que, né, tá toda hora sofrendo algum tipo de agressão e a pessoa não aguenta mentalmente aquilo, é muito cansativo. Então, você pode aguentar até uma certa parte ali, uma zoaçãozinha aqui, outra ali e tal, beleza. Agora, chegou no ponto de ter uma agressão forte, de você se sentir ofendido, você precisa ter uma postura de ir falar com alguém, você precisa ter uma postura de criticar, de chegar lá, de colocar isso de alguma forma. Que é muito o caso daquele filme brasileiro, As Melhores Coisas do Mundo, que é justamente isso, né? O cara tem o pai que acaba assumindo sua homossexualidade e ele começa a ter uma alta taxa de zoação na escola. E aí ele chega até a apanhar, né? Porque o pai dele é viado. Aí o irmão tenta se matar. Quer dizer, é uma série de fatores que, vem um sofrimento gigante. O irmão dele tenta se matar, na verdade, porque ele era o Fiuk. Porra,
mas ser o Fiuk significa ser filho do Fábio Júnior. Isso é da hora, porque o Fábio Júnior, ele é pegador. Falando nesse filme As Melhores Coisas do Mundo, que é muito bom, tem essa ideia agora do bullying moderno, que seria através da internet, né? E tem um filme que é interessante a gente comentar aqui, que é um filme chamado Depois de Lúcia. Esse filme, ele conta a história de uma jovenzinha lá de 16 anos, em que tem um vídeo dela fazendo sexo com o namorado numa praia. Ele é divulgado. Isso, o filme se passa lá na cidade do México. E a partir daí ela começa a ser humilhada, tudo mais. E até, acho que tem umas 2 semanas foi noticiado uma jovem aqui no Brasil que ela se matou por conta de ter também um vídeo de sexo sendo divulgado. Então, As Melhores Coisas do Mundo e esse filme também, Depois de Lúcia, são filmes que retratam esse tipo de bullying atual, na verdade, né? É o bullying, exatamente, o Daniel comentou aqui do lado, bullying cibernético. O que vocês acham, assim, da tecnologia, essa influência de hoje? Então, será que, de uma certa forma, você não inibe um pouco, né, as pessoas? Porque esse bullying que surgiu, e que até que a menina acabou de se matando, ela acabou porque também teve uma repercussão grande. Muita gente critica o ato, porque ela tá transando, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. Mas assim, criticam ela, né? Agora, o bullying em si, que é aquela forma meio que de humilhar a pessoa, será que ele não é até meio que maquiado pelas redes sociais, justamente porque na rede social todo mundo é bonzinho, todo mundo sabe sobre tudo, todo mundo compreende, sempre tem um defensor da pátria lá e tal, não tem um pouco disso? Eu acho que não, cara. A internet, ela é assim, ela melhora tudo que é bom, tipo informações, busca por informações, conhecimento, livros disponíveis, blá 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 blá, e ela piora tudo que é ruim. Violência é muito mais fácil de cometer porque o pessoal se junta, todos os bandidos numa comunidade online, blá blá blá. A mesma coisa com o bullying. Eu acho que assim, eu lembro que eu vi uma reportagem que usou o caso de um menino que sofria bullying na escola, a mãe tirou ele da escola, colocou ele em outra escola e ele continuou sofrendo o mesmo bullying porque todo mundo da escola nova já sabia e todo mundo da escola antiga continuava zoando ele na internet. Então, tipo, nem mudando de escola o cara se livrava disso. Então a internet, eu acho que ela piora muito. E tanto o Depois de Lúcia quanto As Melhores Coisas do Mundo mostram legal isso, assim, né? Tipo, todo mundo filmando tudo, todo mundo zoando com todo mundo. E no As Melhores Coisas do Mundo tem uma cena que tem 2 meninas se pegando, brigando. Um cara começa a filmar e em 5 minutos a escola inteira já não só tá sabendo, como viu a briga das duas. Então isso é absurdo. Nesse Carrie, eles inseriram também isso, então eles filmam e colocam no YouTube o vídeo dela, tipo, sangrando no banheiro e jogando, as meninas jogando tampão de absorvente nela, né, zoando com ela, e isso é uma das coisas que piora, tipo, ela sofre pra caramba com isso. E levando em consideração, assim, da Carrie, que é uma pessoa que sofreu bullying e teve uma reação violenta, vocês lembram de algum outro filme que você tem um personagem nesse sentido, que sofre o bullying e acaba tendo essa reação violenta? O Henrique já falou aqui do Elefante, que são os meninos que entram na escola e matam todo mundo lá. Mas tem algum filme que retrata isso? Tem um filme interessante, cara, chamado Bully. Ele é com Nick Stahl, é o rapaz que faz o personagem principal. É uma ideia um pouco diferente. O cara que pratica o bullying é só esse rapaz aí, o personagem chama Bob. E o que acontece? Ele zoava todo mundo de um grupo lá de amizade, ele era riquinho e tinha abuso até físico, de bater, até tem uma garota lá do grupo que era meio gordinha, ele vai zoando ela, tá forçando a estupra ela. E o que é? Na história do filme, esse pessoal aí que era zoado, eles se unem e eles atraem ele até um pântano e espancam ele até a morte. Aí o filme, ele mostra o que a cidadezinha lá achou sobre o crime, o que as opiniões de cada um. Sendo que tem pessoas que falam, nossa, é um jovem que foi espancado até a morte. Mas tem muitas pessoas que falam, ele merecia isso. Então é um filme bem interessante que mostra esse outro lado, quem sofreu bullying se vingando. E entre os personagens, um dos amigos desse Bob, que também ajudou a espancar e matar, ele passa a assumir o papel do cara que pratica o bullying. Então é um círculo vicioso, nunca acaba. E até aquele filme, Meu Nome é Drillbert Taylor, né, que é um filme, uma comédia com Owen Wilson, é
é um filme que tem um pouco dessa coisa da violência, só que lógico, com esse olhar mais humorístico, assim, né? Então você tem lá os nerds que sofrem o bullying na escola e tal, e eles resolvem juntar uma grana e contratar um cara que vai proteger eles. Tipo, não importa o que aconteça, vai treinar eles, vai ajudar eles a se defender na escola e tal. Quer dizer, assim, a pessoa que sofre bullying, ela é tão massacrada que ela precisa pedir ajuda, né, de alguma maneira. E esses filmes, eu acho que eles retratam muito isso, assim, tipo, como que ela consegue passar por cima disso, como que ela consegue, de alguma maneira, ter uma lição dentro daquela situação que é horrível, né? Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? You got my homework finished, McFly? E é interessante pensar que esse processo de sair da situação tem várias formas. Uma delas, inclusive, é a do elefante ou do Tiros em Columbine, que foi a história real do documentário, que é, tipo, como o cara encontrou de sair disso, matando todo mundo, né? É essa forma. No caso, por exemplo, eu lembrei, e daí eu vou pegar um gancho para uma outra coisa. No caso das vantagens de ser invisível, que eu já comentei aqui, acho que mais de uma vez até, no podcast. Enfim, o menino tem problemas mesmo, né? Muito além do... Ele sofre bullying e as pessoas não fazem ideia do porquê que zoam com ele, e ele tem vários problemas que ninguém faz ideia que ele tem. E aí entra também uma discussão, um debate que eu vi logo que eu assisti o filme, que foi justamente esse. Falaram, toma cuidado, né, com qualquer brincadeira, porque você nunca sabe. Ainda mais na escola, né? As pessoas nunca sabem realmente como é a casa da pessoa, como é a vida dela, o que ela passou, né? E As Vantagens de Ser Invisível mostra como várias coisas são importantes, do tipo, vários sentimentos, vários momentos pelos quais algumas pessoas passam, bons ou ruins, são muito importantes e devem ser valorizados para alguns, e muita gente olharia e falaria assim, nossa, que estúpido, que bobeira, tal, né? Mal nada a ver. E na verdade, são importantes. Então, quando você entende isso, você começa, enfim, a debater o assunto com mais profundidade, eu acho. E daí isso também me fez lembrar, no Tiros em Columbine, eu lembro que uma das coisas que eu mais gostei no documentário foi quando entrevistam o Marilyn Manson, né, no documentário. Nem lembro agora exatamente o motivo. Acho que é porque o menino ouvia as músicas, né, o menino que cometeu o assassinato ouvia as músicas do Marilyn Manson, e aí conversam com ele. O Marilyn Manson é um cara inteligente pra caramba, né, e tem um momento em que perguntam pro Marilyn Manson o que ele diria pra esses dois meninos que assassinaram, né, lá na escola, que saíram atirando. E ele fala assim, eu não diria nada pra eles, eu ouviria o que eles têm pra dizer, porque é o que ninguém fez. Eu achei muito foda isso, porque é muito verdade. Muitas vezes esse pessoal que sofre bullying, o pessoal ou que é muito tímido, ou que é muito zoado, ou que, enfim, qualquer merda assim, geralmente ninguém ouve, ninguém quer saber da vida dele, ninguém vai lá conversar, ninguém vai lá e fala assim, sei lá, vem, chega aí, vamos conversar, ninguém tá interessado em saber dele. E isso é o que, acho que mais do que praticar o bullying, é o que mais mata mesmo, o que mais causa mal na pessoa. Então eu acho que as pessoas que mais sofrem com o bullying são aquelas que não tem muitos amigos, são aquelas que não tem nenhum amigo, que é o caso do menino das vantagens de ser invisível, né? Ele tem um amigo que se matou, tipo, porra, né? É muito profundo o negócio. Então esse é o cenário que a gente tem que analisar, né? Vocês acham, por exemplo, que Curtindo a Vida Adoidado tem um pouco dessa coisa do bullying ali? O Ferris Bueller, por exemplo, ele seria uma espécie de, sei lá, bulinador, por exemplo, ou não? Ele é mais aquele tipo legalzão que não liga pra ninguém na escola, não tá nem aí e tal. Eu acho que o mais ali que poderia ser bulinado mesmo era o Cameron, né? Talvez o Cameron. Eu acho que no caso do Ferris Bueller, ele justamente é o cara legal que todo mundo gosta, assim, e que não zoa com ninguém, né? Porque ele, na verdade, ele quer curtir a vida, mas ele não, aparentemente, pelo que a gente vê no filme, ele não zoa com ninguém. Eu vejo muito uma forma de bullying na irmã dele, por exemplo, porque ela sofre porque o irmão dela é muito, muito popular. Eu não lembro agora se tem algum momento que ela é zoada na escola, assim, ou alguém tira sarro dela, mas dá essa impressão, entendeu? Então talvez seja ela a figura que sofre bullying, mas no caso, acho que não é um filme que fala do assunto. E de alguma forma, todo filme que tem escola, que mostra as escolas, situação na escola, mesmo que superficial, tem um quê de bullying, né? Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? You got my homework finished, McFly?
Um outro filme legal pra gente falar que teve até um remake que tem essa temática de bullying, que é o Karate Kid, né? Querendo ou não, o Daniel San sofria o bullying lá da escola, dos outros membros que treinavam, né? E foi por conta disso, da reclusão, que quem era o único amigo dele? Era o Sr. Miyagi, era um idoso, que ele vai lá, tem o contato, começa a treinar e a vida dele acaba sendo aquilo, o treino constante, né? E aí ele canaliza as energias dele, ou canaliza o sentimento que ele tem por conta dessa zoeira no karatê, né? E os caras do tiros em Columbine do elefante atirando nas pessoas. Então eu acho que sempre, e no caso da Carrie, ela tem a telecinese e ela mata uma galera. Tipo, no caso dela é tipo uma catarse, né? Que a gente fala, as pessoas acham legal, nossa, ela tá matando a galera, bem feito pra esses filhos da puta. E de certa forma eu acho que tudo que fala de bullying, a maioria pelo menos dos filmes e das temáticas, sempre caem nisso, ou seja, o efeito do bullying é justamente como a pessoa canaliza o que ela sofreu. É tipo, ela foi acumulando e solta o Hadouken de algum jeito. Como ela vai soltar o Hadouken depende muito da pessoa e da situação. Você voltou a falar do Tiros em Columbine, do elefante. Tem um filme da Estônia, ou seja, do leste europeu, que se chama Class. Como se fosse classe, mas é com K, K-L-A-S-S. E esse filme é também de um garoto lá de 16 anos, chamado Giuseppe, que ele sofre bullying, constantemente humilhado, e na Europa parece que eles não têm assim uma política anti-bullying. Então os professores vêm, sabem que ele sofre, mas ignoram. Aí até que um dos garotos que praticava bullying nele, fica com pena dele, começa a proteger, e daí esse garoto também passa a ser vítima de bullying. E no final do filme, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e em muitas partes do mundo. Os dois entram armados na escola e matam uma galera, assim. E depois eles acabam se matando no final do filme. Eu acho legal a gente primeiro dizer, né? Porque a gente fala aí dessas reações e tal. É legal dizer que a gente não é a favor de nenhum tipo de violência, seja ela psicológica ou, sei lá, física, né? As pessoas entrarem pra matar outras pessoas dentro da escola, a situação tá errada desde o começo, onde começa toda a agressão psicológica, a humilhação, e ela se encerra errada, né? É um efeito dominó completo, assim. Então, independente das reações que as pessoas têm nisso, né? A gente tem que deixar claro que, a melhor coisa a se fazer, por mais que esses filmes mostrem, até como o Dani estava falando da Carrie, que a partir do momento que ela começa a matar as pessoas que encheram o saco, todo mundo fala, pô, que bom, ela tá matando esse bando de filho da puta e tal. Tá, legal. É como a gente acha legal também o Capitão Nascimento descer a porrada nos políticos lá, né? Você fica com aquela, finalmente alguém dando uma surra nesses caras e tal. Mas, cara, não existe esse caminho. Se você é tratado com violência, a sua melhor reação é a não violência, para você ser a primeira pessoa a interromper aquele ciclo que tá começando a se formar ali, né? E eu tava pesquisando uns filmes aqui, que a gente tava falando sobre esses filmes de bullying e tal. Encontrei um filme, eu não assisti, mas encontrei um filme que eu achei muito interessante pela sinopse, que chama Bullying Virtual. É um filme canadense e ele saiu em 2011. E olha que interessante, ele conta a história de uma menina que ganha um computador de presente, e assim que ela ganha esse computador, ela faz um cadastro numa rede social. Aí ela faz o cadastro nessa rede social e em pouco tempo ela começa a sofrer de cyberbullying, que eles chamam. E aí ela começa a ser rejeitada por muitos conhecidos no mundo real, né? Onde as pessoas realmente convivem, né? E eu achei muito interessante a sinopse. O filme, não sei se o filme é bom, não tem muita gente conhecida no filme, assim, e tal, mas eu achei interessante a sinopse, porque mostra muito também desse bullying atual, né? Porque a gente ainda tem no cinema muito do bullying na escola, assim, né? A gente não tem tanto do bullying virtual, né? E esse filme, ele canaliza só nesse tipo de bullying. E tudo isso que você falou, Rafa, e tudo isso que a gente tá debatendo nesse podcast já mostra como que o cinema é importante pra discutir esse assunto, né? Então a gente pode ver e não só ficar no tá bom, a Carrie matou todo mundo, tá bom, o pai do menino é gay no filme brasileiro. Não, é discutir, debater esses assuntos. Isso eu acho que é muito importante, que o cinema é um papel
muito importante do cinema. E você comentou dessa questão do bullying real, de não ser só na escola. Realmente existe bullying, tipo, no trabalho. Tem gente que sofre com bullying, sei lá, a mulher é gorda, trabalha numa repartição lá que todo mundo zoa com ela, e ela tem que conviver com isso. E pior ainda, ela, se fizer alguma coisa, sei lá, de volta, ela pode perder o emprego, então ela tem mais problemas. E quando você falou dessa questão de ser violenta e tá errado desde o princípio, primeira coisa, tá errado desde o princípio mesmo, porque até os professores têm que falar do assunto no caso da escola, os professores têm que intervir mesmo, né? E não fingir que não estão vendo nada, que é o que infelizmente acontece até no Brasil. E daí, pra quem tá ouvindo o podcast, se você é pai ou mãe, por exemplo, presta atenção se o seu filho, não só se ele sofre bullying, mas se ele pratica, porque às vezes, mais do que tentar melhorar a vida do seu filho que sofre bullying, é tentar fazer com que o seu filho não pratique o bullying com outras pessoas. Se você tá na escola e vê alguém sofrendo bullying, ou se você sofre bullying na escola, no Brasil é caso de polícia. No Brasil, por lei, dá pra levar isso pra polícia, e isso pode causar multa, e enfim, não prisão, porque geralmente é menor de idade, mas enfim, é questão pra se resolver na polícia, e bullying tem que ser mesmo, pra se resolver na polícia. Tipo, a Carrie vai ser presa, né? Porque ela matou as pessoas e não procurou o Magneto pra se juntar a ele. Spoiler, ela não vai ser presa, ela morre no final. Piada não tem que ter lógica, Henrique. Bullying só é legal quando tem caféling. Simples assim. Ou então, se um dia você for levar café na escola, na faculdade, sei lá, tem gente que leve na garrafa térmica e fala assim, eu trouxe a garrafa térmica porque bullying não pode, entendeu? Nossa senhora, essa foi pior. Você devia ter parado no bullying, café, biscoito, sei lá. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Último plano detalhe de 2013, que emoção, hein? Aquela última dica agora não é só uma dica pra semana, é uma dica pra mais de uma semana. Dani, quando que a gente volta? Puta que pariu, não sei, velho. Quando avisarem, assim, amanhã tem podcast, daí a gente grava, entendeu? Mas ó, falando sério, dia 9 de janeiro a gente tá de volta. Se eu não tiver, o Rafa e o Henrique estarão gravando o podcast. Olha só que sacanagem. Dia 9 de janeiro a gente volta, então a gente vai ter que falar um plano detalhe para pelo menos umas 3 semanas aí, para as pessoas, tipo, chegarem, falarem, não, agora preciso de um plano detalhe legal. Vai ter que ter 3 semanas, porque dia 9, praticamente 4 semanas. Então tem que ser a dica. Agora é a dica. A gente não sabe nem se esse quadro vai ter no ano que vem, porque ano que vem pode mudar tudo. Inclusive, os membros que faltaram muito durante esse ano podem mudar. Então, queria dizer assim, Henrique, qual que é o seu plano detalhe das semanas? O meu último plano detalhe de 2013, esse ano que foi bem maledeto para alguns, incluindo para mim, é sobre o meu personagem quase favorito do meu ator quase favorito, Superman e Nicolas Cage. Rafael, você sabia que o Nicolas Cage quase foi o Superman? Eu, infelizmente, sabia. Exatamente. Um filme tenebroso. O filme se chamaria Superman Lives. O Superman... O Daniel me corrigiu, porque não é um Superman ao vivo, tipo um reality show, ou tipo o programa do Jô. É Superman Lives. Lives. O que é esse filme? Que porra é essa?
O Superman Lives, ele ia ser dirigido pelo Tim Burton e teve o roteiro feito pelo Kevin Smith. E ele ia mostrar uma roupagem completamente diferente do Superman. Basicamente o que o Zack Snyder dirigiu esse novo O Homem de Aço. Mas imaginem o Nicolas Cage com um super-homem meio tecnológico e tal. E aqui no link que vai estar aqui no nosso post, você vai ver lá na Wikipedia todas as informações. Só de você ler a quantidade de vilão que ia ter esse filme, pra quem reclama do Homem-Aranha 3, que teve 3, olha, Lex Luthor, Brainiac, Pistoleiro, Doomsday, que é o Apocalipse, 4, no mínimo 4 vilões iam ter. Só que ia ser bem interessante, porque pelo que dá pra entender, ia se passar no mesmo universo dos 2 primeiros filmes do Batman, o Batman e o Batman O Retorno. E fica uma outra dica também. Ano que vem vai ser um documentário chamado The Death of Superman Lives, What Happened? Que é um documentário falando por que deu problema esse filme e ele não saiu do papel. Quem dirige é o John Snap. E esse é o último plano detalhe de 2013. Superman Lives. Cara, eu preciso comentar a respeito disso. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu vou lembrar de rezar todos os dias agradecendo a Deus porque não foi filmado esse filme. Porque direção do Tim Burton, combinada com o roteiro do Kevin Smith e um monte de vilão e o Nicolas Cage de Superman, ia ser a pior coisa do mundo. Eu não sei como que vão fazer um documentário pra explicar porque que não deu certo. Tipo, tá tudo errado. Tudo errado. O documentário vai ser uma foto do Nicolas Cage, uma do Kevin Smith e sei lá mais de quem, e mostrar assim, pronto, deu errado, fudeu. Tipo, pra que o documentário se você explicou por que o filme não deu certo em 3 minutos, né? Justamente, mas enfim. O meu plano detalhe é justamente para as pessoas poderem assistir alguns filmes nas férias ou no período de festas, para quem vai trabalhar e só vai ter esses feriadinhos aí. E o meu plano detalhe se chama Os Banheiros de Stanley Kubrick. Seguinte, tem várias cenas muito importantes dos filmes do Stanley Kubrick que se passam no banheiro. E é muito interessante, existem análises que dizem que o Stanley Kubrick via o banheiro como o lugar onde o ser humano é quem ele realmente é. Ele é o mais cru que ele pode ser, ele é no banheiro, porque no banheiro não tem ninguém olhando, você tá fazendo as suas necessidades, que é tipo a coisa mais básica de um ser humano, então ele é um lugar onde as pessoas se revelam e tal. E dá pra pensar muito nisso. Então eu peguei alguns exemplos para as pessoas repararem em alguns filmes do Kubrick. Tem vários, praticamente todos eles têm alguma cena importante no banheiro, mas eu selecionei os que eu posso dizer com algum tipo de propriedade. Primeiro, o que eu achei mais legal de todos é um banheiro que tem muita cor de vermelha, né? Muita cor vermelha no filme O Iluminado, que é o momento em que o personagem do Jack Nicholson, ele encontra um fantasma lá que vai influenciar ele a tentar matar a família dele, né? E o banheiro é vermelho, e o vermelho, na minha interpretação, indica toda essa maldade, né? O vermelho sangue mesmo, ele indica maldade, ele, né, enfim, indica toda a violência que tá nele. No mesmo filme, existe um banheiro de cor verde que mostra uma mulher que depois a gente vê que ela tá em estado de putrefação, e antes de entrar nesse banheiro de cor verde, que é uma cor que remete à putrefação em algumas situações, tem um quarto roxo, e o roxo simboliza a morte. Em praticamente todos os filmes, o roxo, ele tem o símbolo, simboliza a morte. Tem até um livro importante sobre cinema que não foi traduzido para o português, que chama If It's Purple, Someone's Gonna Die, que é tipo, se é roxo, alguém vai morrer, né? Porque é o roxo que simboliza a morte nos cinemas e tudo mais. E também tem a cena importante no banheiro, no Laranja Mecânica, que justamente mostra o ser humano como ele realmente é. Por quê? Porque mostra o Alex, que é o personagem principal, depois de ter passado por todo o processo de recuperação dele lá no tipo um manicômio, enfim, na prisão, sei lá, e ele começa a cantar a mesma música que ele cantava quando ele espancava as pessoas, que é o Singing in the Rain, e que nesse momento a gente vê que o personagem não mudou muito durante o filme, ele não se transformou totalmente. E isso mostra uma essência do que o Kubrick quer mostrar nas cenas de banheiro. Então tem banheiro verde, banheiro vermelho, e esse do Laranja Mecânica, que não tem muita cor, é uma banheira branca, imagino e tal, mas que tem toda essa simbologia. Enfim, esses são os detalhes que eu passei. Assista esses filmes, O Iluminado, Laranja Mecânica e os outros do Kubrick, e descubra o que tem de importante nos banheiros. Quer dizer, sua dica para as próximas 3 semanas é: vejam Kubrick no banheiro.
mais ou menos isso. Você pode fazer isso. Muito bom, Daniel, muito bom. Eu tenho um plano de detalhe que, na verdade, é um plano de detalhe aqui do Cinemação, um plano de detalhe interno. Eu queria que as pessoas, durante essas semanas, entrassem no site do Cinemação e observassem lá todos os nossos parceiros. A gente tem vários parceiros lá, pessoas que ajudam a gente a fazer o site crescer, pessoas que ajudam a gente a desenvolver o site. Então tem lá o pessoal da Isso Aí Design, que é quem ajuda a gente a montar o site, fazer toda a parte de layout, rede social. Tem lá o pessoal do Café Demais, tem o pessoal do Cantos dos Clássicos, o pessoal do Cinema 100 Anos Luz, o Fala Cinéfilo, o pessoal do Jones lá com o Carlos, que inclusive tá lançando aí a primeira versão impressa do Jones. Vai ser lançada agora, você pode já comprar, tá tendo uma pré-venda. Se você entrar no site jonesinc.com.br, você pode comprar o seu gibi lá. Tem o pessoal do Miolos Fritos, que são nossos parceiros, amigos aí. Estão fazendo um excelente trabalho no YouTube com receitas fáceis, práticas e tal. Tem o pessoal do Ovo de Fantasma lá com a Ana Clara, que veio já aqui falar com a gente sobre filmes de romance, né? Filmes românticos. A gente não pode esquecer ainda o pessoal do Geekvox, que ainda não entrou lá, que foi o que participou com a gente aqui do último. E o Maroto até falou no último podcast que a gente precisa se juntar, né? Todo mundo precisa se ajudar. E eu acho que é muito válido isso. Então, dá uma passeadinha ali pelos nossos parceiros, vai lá, dá sua opinião, fala o que você achou do site deles, o que pode melhorar, o que eles deviam fazer, né? Vai lá, dá uma ajuda pros caras e tal. Divulga também o Cinemação. A gente sempre bom a divulgação. A gente tá com esse site, já vai fazer 3... O próximo ano é o 4º ano de Cinemação, olha só. E de podcast a gente vai pra 3ª temporada do podcast, que vamos completar aí 3 anos de podcast já. É muita coisa, fala a verdade. A gente tá indo, tá engatinhando ainda, tem muita coisa ainda pra se conquistar. Quem sabe ano que vem vídeos, quem sabe ano que vem mais podcast, quem sabe outras programações, tem muita coisa legal aí por vir. Então, entrem lá, acessem, vejam os nossos parceiros, conversem com eles e tal, vale muito a pena, só gente boa tem lá, impressionante. Chegando ao final do último podcast de 2013, o podcast Cinemação número 67. Finalmente chegamos no último, agora é hora de relaxar, é hora de descansar. Dani, o que você vai fazer nas suas férias, hein? Eu vou curtir o fato de que eu não tenho nada pra fazer. Isso já é uma coisa boa. Depois desse ano, é uma coisa boa. Achei que ele ia ficar no banheiro do Kubrick. Era uma boa também. E você, Henrique, vai colocar todas as HQs em dia, assistir todos os seriados possíveis? O que você vai fazer? Ler todos os meus quadrinhos do The Walking Dead, assistir todas as temporadas do The Walking Dead, Game of Thrones, do Arrow, namorar bastante, ouvir os outros podcasts dos amiguinhos, ouvir os nossos e curtir os meus amigos aqui. E já tô com saudades de gravar podcast também. Só lembrando um detalhe, eu pretendo assistir Breaking Bad também nesse período de folga, mas isso vai depender de certas pessoas que têm o Breaking Bad completo por aí, né? Ouviu, Rafael? Zoeira, sou eu. Muito bem, muita coisa boa pra fazer. E lembrando a todos, dia 9 de janeiro, podcast, 3ª temporada do podcast Cinemação, volta ao ar, então você não pode perder. Fica atento, acessa o cinemação.com, lá não para, lá vai ter post todos esses dias, não vai parar nunca. O Cinemação não para, a única coisa que vai parar
é o podcast, que a gente precisa descansar. Toda a parte de edição e tal, que leva muito tempo, a gente vai dar um tempinho aí, mas o site tá a todo vapor. Então, despeçam-se do nosso público e já deem, né, o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, 2014, blá 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 blá. Blá, 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 blá. Rafa, valeu por esse ano. Dani, valeu pela companhia. Galera, valeu toda semana juntos. Feliz Natal, Ano Novo. E daqui a pouquinho a gente tá junto de novo. Um abração. Valeu, gente. Valeu todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo que comemora o Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo que comemora o Ano Novo. Feliz vida pra todo mundo que não comemora essas coisas. E 3-4 semanas a gente tá de volta, então fica sussa, acalme os ânimos, aproveite o tempo pra ouvir os podcasts antigos e a gente se vê no próximo, que é rapidinho. Logo, logo, até mais. Sensacional! Então, o podcast Cinemação número 67 fica por aqui. A gente se vê de novo em 2014. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos vocês. Até 2014! Ação. Henrique, eu queria que você mandasse um recado para todas as pessoas que te bulinaram na vida. Bulinar é fazer sexo. Os bulinadores são as pessoas que ficam, tipo, esfregando, roçando a pica nas bundas. Isso é bulinar. Ah, nunca roçaram nada em mim, não. Eu sou limpinho. Então, Henrique, eu queria que você mandasse um recado para todas as pessoas que bulinaram. Isso é muito engraçado. Ah, bulinar é meu corpinho, nada.